Quando é que um pai sabe que de fato foi bem-sucedido na educação de seus filhos? Descobrimos o sucesso disso quando vemos que filhos seguem fazendo aquilo que aprenderam, mesmo que ninguém veja. De forma semelhante, em certa medida, podemos dizer que é isso que Deus quer. Deus quer que filhos vivam para Ele em toda e qualquer situação. Que não seja necessário que alguém esteja vigiando, fiscalizando. Que não seja necessário uma supervisão em todo o tempo para que aquilo que foi ensinado seja vivido, vivenciado, praticado. Deus quer que filhos amadureçam. Educamos filhos para que eles se tornem homens e mulheres. Nós não educamos filhos para que sejam crianças eternamente. Não deveríamos, inclusive, prorrogar o fenômeno da infância ou da adolescência, porque o objetivo todo menino e menina é se tornar homem ou mulher. É crescer e se tornar adulto. É chegar à maturidade que Deus quer de nós. Portanto, é que nós chegamos a um texto em que Paulo vai nos falar sobre o desenvolvimento da salvação que ele nos deu. Você tem amadurecido a cada dia? A cada nova pregação ouvida? A cada nova aula em que aprendeu a palavra? A cada novo dia de leitura da Escritura? Com o passar do tempo, você tem saído da infância da fé para a fase adulta da fé, vivendo como alguém que cresceu e agora já não é mais criança. Paulo, em Coríntios 13, diz: quando eu era menino, agia como menino, mas quando eu me tornei homem, então eu passei a agir como homem. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, dando sequência à exposição desta carta. Agora, capítulo 2, versículo de 12 a 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Senhor Deus amado, que a tua palavra, Senhor, venha aos corações. Que a tua palavra quebrante os corações. E que ela dê frutos em cada vida, Senhor. De forma que o teu Espírito esteja aplicando para que haja, Senhor Deus, um viver segundo Cristo. Então fala conosco. Dá-nos esta graça de ouvir a tua palavra sendo exposta
fielmente ao nosso coração. Receba a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim. Amém. Nós vimos versículos antes, capítulo 2, 1 a 11, Paulo falando sobre as relações. E, inclusive, ele coroa, ele fecha esse momento em que ele fala das relações, que já havia começado antes, mostrando o perfeito exemplo de Cristo. Porque ele saiu da glória para se humilhar a fim de glorificar o Pai com o seu viver, um viver entre nós. Agora, Paulo se dirige à igreja, pedindo que ela lembre de tudo que tem ouvido, tudo que tem aprendido e que inclusive ainda vai aprender. Aquilo que ela ainda vai receber nos versículos seguintes, aquilo que ela ainda vai receber como instrução da parte de Deus, que ela não deixa aquilo ser inútil. Aquele ouvinte negligente que entra por um ouvido e sai pelo outro, como se diz popularmente. Antes, Paulo estimula a igreja a pegar todo aquele conhecimento de Cristo e então ter-lo no coração e a partir desse coração desenvolvê-lo no dia a dia, independente da circunstância, e sim na presença ou na ausência do próprio Paulo, entre outros líderes. Então ele diz assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. O carinho de Paulo por eles, amados meus, se expressa não só na forma como ele se dirige no tratamento, mas muito mais. Podemos dizer que o amor de Paulo para com as igrejas, não só os filipenses, mas todas elas se expressa no cuidado em ensinar a cada igreja fielmente, para que as igrejas exortadas, como nós vemos em Gálatas capítulo 3, Paulo dizendo, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Numa palavra dura e necessária para um momento oportuno, ou num momento em que ele deseja motivá-los a não desistirem da caminhada cristã diante das lutas e adversidades, como aqui, quando ele está preso e quer que os irmãos sejam encorajados a fazer a obra do Senhor e continuar firmes, mesmo diante de tudo o que estava acontecendo, todas as perseguições presentes, inclusive ali naquela cidade. Ele amava a igreja, dando a ela Cristo, para ela viver em Cristo. E a igreja estava recebendo. A igreja estava recebendo a palavra de Deus, de tal forma que ele diz, como sempre obedecestes. Como sempre obedecestes, nos remete ao fato de que a igreja estava crendo na palavra ensinada pelo apóstolo, como palavra de Deus. Este mesmo fenômeno aconteceu em Tessalônica, e no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 13, Paulo diz, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Exatamente a mesma ideia que Paulo quer transmitir aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vocês estão obedecendo.
Isso significa que vocês creram na palavra como palavra de Deus e, portanto, ela está dando frutos. A obediência é o fruto da palavra que entrou no coração. Não como palavra de homens. Veja, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Como é que um filho que teme os pais, mas que ainda não compreendeu a necessidade do ensino, bom ensino para a sua vida, como é que o filho procede? Os pais ordenam, faça assim ou não faça assim. Todavia, tem um momento que os pais se encontram ausentes, saem. E então o filho, vendo que os pais não estão ali, não estão por perto, os filhos começam a fazer aquilo que os pais disseram para não fazer. Por exemplo, meu filho, não fique no celular brincando o tempo todo, isso é nocivo. Você precisa estudar, precisa ler a Bíblia. Você não pode ficar o tempo todo ali. E aí o filho, vendo que os pais estão presentes, joga um pouquinho e para. No momento que os pais saem, vão passar, por exemplo, o dia todo, a tarde toda, um momento longo, longe de casa, os filhos pegam o celular e ficam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se deixar o dia inteiro. O que aconteceu? Uma demonstração que os filhos receberam o ensino dos pais como palavra que deve ser obedecida na presença deles, apenas porque eles têm medo das consequências da desobediência, mas que aquela palavra não entrou no coração, não entrou na mente, e portanto eles não compreenderam a importância dela. Isso é o que acontece quando se obedece na presença, mas não na ausência. É o que não estava acontecendo ali. Eles estavam obedecendo tanto na presença quanto na ausência. O que significa? Que aquilo que aconteceu, ou estava acontecendo com os Tessalonicenses, também estava acontecendo com os Filipenses. A palavra pregada por Paulo foi recebida com entendimento, foi amada por eles, de tal forma que não importava a ausência ou presença, eles estavam obedecendo porque eles creram que era a palavra de Deus. Eles creram nisso. Você tem crido em cada palavra pregada fielmente? Em cada leitura da palavra de Deus feita em casa? Em cada momento de aprendizado da palavra de Deus por meio de estudos, momentos diversos? Você tem crido que tudo isto é, sim, proveniente de Deus? Que a palavra que está sendo anunciada agora é palavra de Deus? Então, obedeça. A implicação de crer que a palavra pregada é palavra de Deus é a mesma que vemos em Tessalonicenses e em Filipenses. Obedeça. É assim que procedem os filhos que compreenderam a importância, a necessidade, a veracidade do bom ensino dos pais. Quando eles crescem e já os pais não estão mais presentes o tempo inteiro, eles vão para a universidade e passam um bom tempo sozinhos. Eles vão para o trabalho e passam um bom tempo sozinhos. Depois eles casam e então começam a viver a vida, a nova vida familiar. E os pais já não estão ali fiscalizando, já não estão olhando, não estão o tempo todo no pé para ter certeza que os filhos estão fazendo o que aprenderam. É isto, é este momento em que o ensino ele é colocado em prática por aqueles que entenderam a necessidade dele. Paulo está lembrando e, de uma certa forma, jubilando, porque eles estavam colocando em prática a palavra aprendida. E ele estimula, façam isso todo o tempo. Não só na presença, mas na ausência. Façam isso. Continuem. Perseverem nisso. Perseverem em obedecer, porque é a Deus que vocês estão obedecendo, não é a mim. Não é o apóstolo Paulo que mandou alguma coisa,
não é para temer a mim, é a Deus. E então ele diz assim, com temor e tremor. Vocês devem fazer isso com temor e tremor. Eu vou inverter a ordem, aproveitando a ordem que foi escrita realmente lá no texto grego. Com temor e tremor. Aí vocês vão desenvolver a salvação. É interessante que essa expressão temor e tremor, ela não é uma expressão única aqui. Paulo já puxou essa expressão do Antigo Testamento. Ela ocorre várias vezes. Para vocês terem noção, ela aparece em Gênesis capítulo 9, no versículo de número 2. Diz assim: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra. É exatamente a mesma expressão na Septuaginta, ou seja, na versão grega do Antigo Testamento. Exatamente a mesma expressão. É o temor e o tremor. Êxodo 15 diz a mesma coisa, acerca dos egípcios. Sobre eles vieram temor e tremor. Lá no Salmo 2, pulando uma série de outras referências que nós poderíamos mencionar, no Salmo de número 2, Deus se dirige às nações, no versículo de número 11, dizendo para as nações: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. E então essa expressão vai aparecer algumas vezes em situações diversas no Novo Testamento. 1 Coríntios 2, 3, 2 Coríntios também 7, 15 e assim vai. Paulo quer enfatizar a necessidade deles se colocarem à disposição, se submeterem a Deus no propósito de obedecer. É a Deus. E vocês devem fazer isso com muita intensidade, com temor e tremor, como quem tem a plena consciência de quem é o autor desta palavra. Ou seja, realmente, a vontade de Deus é que seus filhos dediquem a Ele obediência completa. Essa obediência, ela é o desenvolvimento da salvação. Ele diz: desenvolvei a vossa salvação. O que é desenvolver? O desenvolver é trabalhar. Inclusive, a raiz da palavra lá no grego é trabalho. É se debruçar sobre o trabalho. É se esmerar no trabalho. É fazer o trabalho realmente seguir, produzir. Façam isso com a salvação. Façam isso com a salvação. Romanos capítulo 5 diz: sabendo que a tribulação produz perseverança. Esse termo produz é o mesmo do desenvolver. Veja, a tribulação, ela se desenvolve chegando a se tornar em nós perseverança. A salvação que Jesus Cristo deu, a justificação dos nossos pecados, a regeneração do nosso coração pelo meio do Espírito da palavra, a adoção de filhos, porque em Cristo somos chamados de filhos de Deus. Tudo que nós podemos mencionar sobre os benefícios, as bênçãos decorrentes da cruz do Calvário, ele diz: desenvolva. Desenvolva. Ela deve gerar alguma coisa. Pegue essa matéria-prima, digamos assim, pegue essa matéria-prima e faça ela gerar frutos. Deus deu a você. Se você recebesse de alguém uma matéria-prima, por exemplo, areia, cimento, tijolo, você teria que produzir alguma coisa e não deixar que a matéria-prima, areia, cimento e tijolo, continuasse com areia, cimento e tijolo. O que ocorre quando alguém desenvolve é o que nós estamos usufruindo, um espaço construído com areia, cimento e tijolo. Quando pegamos outras matérias-primas e desenvolvemos coisas que nós podemos encontrar aqui, como a madeira, desenvolvida se torna um banco que tem um propósito.
acomodar bem as pessoas. O que você está fazendo com o que Deus deu a você? Deus deu algo a você. Você está desenvolvendo? Ou seja, poderíamos dizer que Paulo está chamando os filipenses a fazer com que a salvação produza frutos. Em Filipenses, capítulo 1, no versículo 11, nós já vimos, Paulo diz que orava para que eles crescessem no conhecimento do Senhor e, no versículo 11, ele diz, fossem cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Produzir frutos. O que você tem feito com a redenção? E a redenção não é uma matéria-prima pequena e nem de pouco valor. Leia a história redentora, a Escritura, e você terá uma noção da dimensão daquilo que Deus deu a você em Cristo Jesus. Olha para a cruz do Calvário, veja a trajetória até lá, para que tenha uma compreensão adequada do tamanho que era esta obra redentora. Agora Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Pegue isto e faça com que isto gere frutos, com que isso produza, porque foi para isto que Deus deu. Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, para produzirem. E Paulo, inclusive, está citando esta ideia no versículo 15. O que você está fazendo com o que Deus deu? Por meio da salvação, você é um novo homem. Por meio da salvação, você é uma nova mulher. Por meio da salvação, você é um novo filho. Por meio da salvação, você é um novo marido. Por meio da salvação, você é uma nova esposa. Por meio da salvação, você é um novo pai. Você é uma nova mãe. Você é um novo trabalhador. Você é um novo chefe. Você é um novo funcionário. Então, pegue isto e desenvolva. Desenvolva para Deus. Na família, desenvolva. Quais os frutos de você ser uma nova criatura dentro de um lar? Quais as implicações dentro de uma família que antes estava ao redor da mesa apenas para comer e beber, contar as suas piadas e tantas das conversas não tão santas e agradáveis. Agora, a família se reúne em torno de Cristo e a palavra de Deus é o centro de seus encontros para que ela cresça em Cristo. Os pais que levavam os filhos para qualquer lugar, agora estão conduzindo-os para Cristo e em Cristo. Os filhos que antes desrespeitaram seus pais, agora sabem da necessidade, por obediência, de respeitarem, obedecerem, de honrarem seus pais. Produza frutos na família. Produza frutos na igreja local. Porque Paulo diz em Efésios que antes éramos estrangeiros, não estávamos fazendo parte do povo de Deus, o Israel de Deus, mas agora somos concidadãos dos santos e família de Deus. Então produza. Por isso que Paulo, em todas as cartas, vai chamar a atenção do povo de Deus à edificação mútua, a fazer algo, a não ficar esperando apenas que alguém dê, que alguém venha a dar assistência, mas produzir aquilo a partir daquilo que Deus deu. O que você tem feito com o que Deus te deu? Você deve lembrar da parábola dos talentos. Lá em Mateus 25, ele diz que um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1 talento. O que recebeu 5 talentos produziu mais 5, o dobro. Então ele produziu 100%. O que recebeu 2 talentos produziu mais 2. Ele trabalhou em cima daquilo 100%. Mas um deles achou que
não deveria fazer nada além de guardar. O curioso é que, mesmo ele tendo sido fiel em guardar, não perdeu nada. Devolveu ao Senhor exatamente o que recebeu, na mesma proporção, nem um pouco mais, nem um pouco menos. Após devolver, o Senhor responde para este servo. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, versículo 26 de Mateus 25. Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento. Tirem o que foi dado para ele. Tire o que foi dado para ele. E dai ao que tem 10. Ou seja, ao que produziu muito a partir do que recebeu. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Paulo diz: desenvolvei a salvação. Não façam como aquele rapaz. Não façam. Deus tem nos dado tudo o que nós precisamos. Então desenvolva. Desenvolva tudo. Faça com que tudo produza frutos para a glória de Deus. Tudo. Na família, na igreja, as missões, nas relações, no trabalho, em todo lugar. Desenvolva. Só que aí no versículo 13, há um complemento dessa primeira ideia que é importante. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo sua boa vontade. E aí ele usa a palavra trabalhar, é uma palavra um pouco diferente, mas com a mesma raiz, e parece haver um trocadilho. Trabalhem, desenvolvam, trabalhem, porque Deus também está trabalhando. Vocês trabalham de um lado, Deus está trabalhando do outro. Ele chama Deus como aquele que trabalha. E a ideia de que trabalha eficientemente. Aquele que trabalha para ter resultados. Enquanto vocês se debruçam em cima da da obra-prima, por meio desta mão de obra, para desenvolver o que receberam. Ou seja, enquanto o cristão se dedica de um lado no trabalho para desenvolver a salvação e dar frutos para o Senhor, Deus trabalha do outro lado para que haja verdadeiro resultado daquilo que você está fazendo. Lembre que Isaías 64 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, para aquele que confia nele, para aquele que está nele, porque sabe que dele vem todas as coisas. De modo prático, o que a gente pode dizer? Você faz com que o que Deus se deu seja desenvolvido enquanto ora ao Senhor para que Deus faça você bem-sucedido. Deus, eu estou aqui, Senhor, fazendo trabalho, quero evangelizar, Senhor, quero trabalhar, me dedicar naquilo que o Senhor me deu. Você pega aquilo que Deus deu a você, a responsabilidade, a matéria-prima, e começa a trabalhar enquanto você coloca diante de Deus para que Deus faça você ser bem-sucedido naquilo que você está fazendo. Ou seja, você trabalha de um lado, Deus trabalha de um outro, para que não só você seja responsável pelo trabalho, mas Deus seja glorificado por ser aquele que torna possível o resultado, verdadeiro resultado. Vocês se esforçam como cônjuges, como pais, para fazer o melhor, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, e até um bom filho,
mas enquanto isso ora para Deus abençoar a sua família, para que a esposa seja tocada no coração e seja uma esposa que também colabore, o marido seja tocado no coração e também seja um marido que colabore, para que os filhos entendam a palavra e então possam verdadeiramente querer viver segundo Cristo Jesus. Você faz aquilo que tem que fazer, desenvolvendo a salvação, aquela nova vida que foi dada, ser desenvolvida, enquanto pede a Deus que ajude, que opere, que realize com eficácia esta obra, por meio de você e até em você. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É estudar e pedir a Deus que dirija os passos para que consiga se tornar um bom profissional e fazer o melhor ali para o louvor da glória de Deus. Deus é aquele quem efetua, opera, ou seja, aquele que trabalha. Ele trabalha eficazmente. E isso vai aparecer várias vezes. Isaías 41:4 diz: quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo. A palavra é exatamente a mesma usada em Filipenses. 1 Coríntios 12:6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A palavra operar é a mesma palavra que aparece aqui no versículo 13, essa ideia do trabalhar para eficazmente dar resultados. É a mesma. Versículo 11 ele diz também: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É a mesma palavra ali traduzida por realiza, e assim vai. Em Gálatas 2:8, Paulo diz que aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com gentios. Isso é um conforto. Diante de uma responsabilidade que é aquilo que Deus deu, que Paulo chama em Efésios capítulo 1, versículo 3 de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Estas bênçãos, a redenção e tudo relacionado a ela, a responsabilidade de desenvolver. Ela recebe um conforto, uma motivação. É que Deus opera junto. É que Deus opera em nós. É que Deus opera conosco. É que Deus opera por nós. Então eu não estou trabalhando sozinho. Eu não estou trabalhando solitário, sem saber se vai ter resultados, talvez perdendo meu tempo. Eu não vou conseguir, vai dar certo, não vou chegar lá. Eu não vou conseguir ser um bom pai como devo ser, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa esposa, um bom filho, e assim por diante, um bom trabalhador, um bom aluno. Eu não vou conseguir desenvolver isso, aquilo outro. Aquele desânimo que bate quando um desafio parece grande demais aos nossos olhos. Quando parece que estamos sozinhos numa lida, numa batalha. E Deus nos diz que Ele efetua em nós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, que Deus é aquele que trabalha eficazmente conosco, em nós e por nós. Então, continue trabalhando. Porque não estamos sozinhos. Se evangelizamos, Deus é aquele que toca nos corações. Então a obra não é em vão. A obra não é solitária. A obra de Deus, ela tem o agir de Deus em nós e por nós. Então, não desanime. Faça o melhor. Talvez você já tenha passado anos dizendo assim, mas eu tento ser o melhor marido e não dá jeito, a melhor esposa e não tem jeito, o melhor pai e mãe não tem jeito, ou mesmo o melhor filho e também não tem jeito, o melhor trabalhador e não tem jeito. Ou seja, diante dos desafios que nós temos na vida cotidiana,
como mencionei, como pai, mãe, filho, filho, esposo, esposa e assim por diante, nos sentimos desanimados em ver que parece não haver resultado do nosso trabalho. Não desanime. Antes, coloca diante do Senhor. Faça como alguém que sabe que é Deus quem torna o trabalho eficiente. Que é Deus que torna o trabalho eficaz. Faça como quem sabe que é Deus quem opera. E o operar de Deus é que torna possível pecadores, sim, pecadores sem nenhuma qualidade especial, pecadores comuns, pessoas normais, como aqueles apóstolos que eram pescadores, coletor de impostos, entre outros, pessoas com fraquezas, fragilidades, defeitos, pessoas com problemas, sim, pessoas simples e cheias de mazelas. É Deus quem torna possível que possa dar fruto, de forma que não somos desmotivados por quem somos, mas motivados por quem Deus é, por saber que é Ele quem opera em nós. É Ele quem torna possível que as nossas mazelas não impeçam o fruto que Deus quer do nosso trabalho. Seguindo, olhando para Cristo e desenvolvendo então assim a salvação, é seguindo nesta confiança que nós nos confortamos enquanto produzimos, nós produzimos e nos confortamos no Senhor. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo sua boa vontade. Então é Deus que opera tudo. Então descanse também o coração nele. Nós trabalhamos descansando. Parece contraditório, não é. Nós trabalhamos descansando porque nós trabalhamos confiando no Senhor. Nós não trabalhamos apreensivos, ansiosos, como se tudo dependesse de nós, como se todas as coisas estivessem sob nossa responsabilidade e como se tudo então dependesse de nossas ações. Nós trabalhamos confiando. Deus nunca disse ao homem que não deveria trabalhar. Muito pelo contrário, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Se em algum momento você acha que viver pela fé significa não fazer nada da vida, quero dizer que você não entendeu. Deus quer que nós vivamos trabalhando para a glória dele. Inclusive, desenvolver a salvação é um trabalho. Como já disse, a própria palavra tem em sua raiz o termo trabalho. Todavia, no Salmo 127, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, o cara trabalhador. Repousar tarde, o cara trabalhador. Comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Não é porque eles dormem o dia todo, não. Mas é porque eles trabalham confiando no Senhor. E por isso conseguem dormir. Porque quem confia consegue descansar. Quando você está naqueles dias de ansiedade, quando você está preocupado com a conta que vai pagar, está preocupado com o problema que tem, está preocupado com alguma coisa que está ou há de acontecer na tua vida, você consegue dormir direito? Como é que você fica? Acorda de madrugada, dorme tarde, acorda cedo. Você não consegue dormir. Porque a preocupação tira o sono. Se dorme, o sono não é um sono proveitoso. Porque não há paz. Há ansiedade. Mas aqueles que confiam no Senhor dormem. Eles fazem o que tem que ser feito. Eles trabalham como tem que trabalhar. E depois vão dormir.
Porque simplesmente são relaxados? Não. Porque sabem que o trabalho deles é desenvolvido pelo Senhor. Porque é Deus quem efetua em nós, por nós, conosco, para que aquilo que eu plantei produza. Para que aquilo que eu fiz tenha resultados. Para que o meu trabalhar não seja inútil, não seja em vão. E essa confiança em Deus faz com que eu consiga dormir, descansar. Que é exatamente a ideia que na mesma carta, a carta de Paulo aos Filipenses, só que um pouquinho mais adiante, capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo transmite para nós com clareza. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, ou seja, ao contrário disso, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Qual o resultado? Um sono mais tranquilo. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Lá vão os discípulos navegando pelo mar da Galileia. De repente, um temporal começa a tornar o mar turbulento. E as ondas batem no barco. E de tal forma se tornou forte a tempestade e bravo o mar, que eles que eram pescadores, que conheciam muito bem aquilo, estavam com medo de afogar. Estavam com medo de ir a pique. E eles sabiam muito bem como é que era a situação, entendiam muito bem, porque eles eram pescadores. Jesus, que não era pescador, filho de um carpinteiro, estava dormindo. Como a pessoa dorme no meio de um temporal, no meio do mar? Ele estava em paz, pois sabia que ele ainda jamais poderia ser morto antes do tempo, porque ele havia vindo cumprir uma missão e que o Pai o faria bem-sucedido até o fim. Ele sabia que ninguém poderia interromper o projeto divino, que ninguém poderia impedir de ocorrer a redenção. Então ele estava em paz. Ele sabia o plano do Pai e descansava no Pai. Ele sabia do poder do Pai e descansava no Pai. E de tal forma ele estava em paz, que ele conseguia dormir no meio do temporal. Mas os discípulos, que não conheciam bem o plano do Pai, ficavam preocupados, ansiosos, não conseguiam sossegar na tempestade. Desenvolver a salvação, mas não como se ela dependesse totalmente de você. Não como se tudo dependesse totalmente de você. Não como se você estivesse sozinho e então Deus estivesse cobrando os resultados para você, mas como quem trabalha para aquele que opera eficazmente em nós. Porque ele também trabalha para aquele que nele espera. Ele também trabalha para aquele que, sendo responsável e desenvolvendo o que Deus deu, trabalha confiando no agir do Senhor, que opera no seu povo eficazmente. Então, seu trabalhar será um trabalhar mais tranquilo, sem ansiedade, porque a paz de Deus estará no teu coração. Então, desenvolva a salvação, mas desenvolva confiando no Senhor. Tendo em vista que Paulo então deixa claro que tudo vem de Deus, que é Deus quem opera. Afinal das contas, Deus é o Senhor da vida, Deus é o Senhor de toda a criação. Ele é o doador da vida, a vida vem dele. Ele é o nosso libertador, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é o provedor, porque tudo foi ordenado e é governado por ele.
Ele é o agente da nova vida. Foi Ele quem nos deu nova vida pelo Espírito Santo. Ele é o sustentador, desde o pão nosso de cada dia mais básico, àquilo que vem muito além do necessário. E Ele é o capacitador, aquele que nos capacita a fazer aquilo que Ele mesmo quer de nós. Tendo em vista que Ele é quem opera todas estas coisas, então, reclamação, qualquer que seja, é sempre uma afronta a Deus. Versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Enquanto você trabalha e desenvolve a salvação, não importa a circunstância adversa, a discordância, aquilo que aparece como algo contrário ao que você gostaria, toda e qualquer reclamação, toda e qualquer murmuração é uma reclamação contra Deus, já que todas as coisas vêm dele. Já que todas as coisas são dele. Versículo, ou melhor, 1 Coríntios 10, 10, diz assim: nem murmureis, como alguns deles, falando de Israel, do Antigo Testamento, murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas, ou seja, o que aconteceu naqueles dias e foi revelado para nós, lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para nossa advertência, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E aí a gente pode citar um monte. Êxodo 16, Êxodo 17, Números 14, Números 17. As vezes em que Israel murmurava, não tinha água, não tinha pão, ou estavam passando por algum momento difícil no deserto, tudo que tinham e não tinham, estavam sempre reclamando. Paulo diz: não reclamem de nada. Façam o trabalho do Senhor, desenvolvendo a salvação, confiando que Deus opera. E já que é Ele quem opera, então façam tudo sem reclamar, com gratidão, com alegria, com satisfação, como quem tem plena certeza de que Deus é quem está operando, que é de Deus o que estão vindo as coisas, que Deus é quem está efetuando tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, como Deus quer que vivamos, Ele quer que vivamos com gratidão por tudo. Não importa se pouco ou muito. Não importa se é o que gostaríamos ou não. Ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele quer que vivamos com alegria, que enquanto nós estamos desenvolvendo a salvação, vivendo a vida para Deus, produzindo para Ele nessa confiança de que Ele opera em nós, nós tanto agradeçamos quanto nos alegremos em Cristo. Na própria carta, em Filipenses 4:4, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Um servo grato, um servo alegre, que agradece e se alegra em tudo que o Senhor lhe dá. Deus quer isso. O seu desenvolver da salvação não é como aquele filho que na hora que o pai diz assim, vai à padaria comprar pão, e aí o filho, sabendo que não tem como negar, recebe, mas resmungando, parece aquele cachorro do desenho animado, rabugento, e fica reclamando, vai até lá reclamando. Se tiver alguém ao lado, vai conversando, mas reclamando, volta reclamando. Quando vai comer o pão, dificilmente reclama. Mas todo o trajeto está reclamando. Ou seja, nem é grato pela oportunidade de servir a família, nem é grato pela bênção de ter o sustento e nem se alegra com aquilo que Deus está dando, que os pais estão dando. A imaturidade daquela criança, adolescente, faz com que ele não desenvolva adequadamente o que recebeu da família. Deus quer que nós desenvolvamos o que Deus nos deu com alegria. O Senhor deu isso aqui, está aqui, meu filho, desenvolva.
É o que você é o que você tem. É aquilo que Deus deu, é a família que você tem, como ela é aquele trabalho que você tem, como ele é aquilo que você recebeu para desenvolver, porque é aquilo que você recebeu que é a matéria-prima para você, inclusive, desenvolver sua própria vida. Aprender a ser grato, aprender a glorificar a Deus na alegria e tristeza, aprender a fazer uso do pouco e do muito, aprender a viver em Cristo e para Cristo, e assim por diante. E muitas aplicações poderíamos mencionar que diz respeito à sua vida e não apenas a dos outros. Pegue o que Deus te deu, porque Ele deu. Pegue o que Deus deu e desenvolva, confiando nele. E enquanto faz isso, que seja com gratidão, com alegria e com dedicação. Ele nos diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Pegue o que Deus deu e desenvolva, confiando nele, mas com gratidão, alegria e dedicação. Portanto, não murmureis, não contendam. Eu queria assim, eu queria assado, e é assim, é assado. E as confusões provenientes de corações não satisfeitos em Cristo. Então, façam tudo com gratidão, com alegria, com dedicação. Paulo, em Filipenses 4, versículo 11 e 12, ou seja, na própria carta, ele fala sobre o desenvolvimento da vida dele. O próprio Paulo desenvolveu a salvação, desenvolveu a vida dele, e Deus operou na vida dele. Ele diz lá, como disse no versículo de número 11 e 12, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente o que ele está ensinando. Desenvolva a salvação, porque Deus é quem opera em vocês. Então façam tudo sem murmuração e contenda, ou seja, com alegria, com gratidão, com dedicação. É assim que você está vivendo? Você tem desenvolvido a sua vida com gratidão a Deus, inclusive nos momentos difíceis e principalmente neles. Você tem desenvolvido a sua vida com alegria, sempre agradecendo e também se alegrando, porque Deus vem estas coisas. Você tem desenvolvido por meio de uma dedicação para fazer o melhor, e não qualquer coisa, meia boca, mas o melhor. Tem desenvolvido? É assim que Deus quer. Para que? Finalidade. Vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Desenvolvei a salvação, confiando em Deus, sem reclamações. Isso vai demonstrar o que Deus operou em nós. Isso vai mostrar que Deus está nos santificando. Isso vai mostrar que nós estamos sendo aperfeiçoados para o dia de Cristo, irrepreensíveis, sinceros, sem culpa, mesmo no meio de uma geração pervertida. O propósito, então, desse desenvolvimento é que você seja como Cristo. É que a sua vida seja um viver segundo Cristo. Paulo disse, e repetimos isso tantas vezes, em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vivo pela fé no Filho de Deus, de forma que o viver é Cristo, ser irrepreensível. O Senhor Jesus nos deu duas analogias, que Paulo usa uma delas também. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então ele diz aqui, resplandeceis como luzeiro no mundo. É para o nosso próprio bem. Não sejamos como filhos que os pais precisam dizer, meu filho, eu estou mandando você fazer isso para o seu bem. Aqueles que são pais e aqueles que são ou foram filhos, de alguma medida, creio que todo mundo sabe muito bem o que é isso. Quantas vezes você ouviu de seus pais essa exortação, essa lembrança do propósito da educação? Ou quantas vezes você já disse, meu filho, faça isso, é para o seu bem, é o melhor para você. Mesmo que você não goste, mesmo que seja ruim, tem um propósito benéfico e é para você. Não é para mim, é para você. Então desenvolva a salvação confiando no agir de Deus sem reclamar de nada, para o seu próprio bem. Para que você seja irrepreensível, para que você seja sincero, para que você seja inculpável diante de Deus naquele dia, quando Jesus voltar. Como ele diz no versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. Ou seja, de que a palavra pregada produziu. Então preserve esta palavra, guarde. Foi ela, por meio dela, que você nasceu de novo. É por meio dela que você conheceu a Cristo e anda em Cristo. Tendo em vista que é dela que veio todos estes benefícios, todas estas coisas. Então guarde-a no coração. Guarde-a, para que no dia que Jesus voltar, possamos entregar ovelhas que de fato cresceram em Cristo, se desenvolveram, se aperfeiçoaram, e então Cristo as receberá com alegria, porque desenvolveram o que Deus deu com fidelidade. Com fidelidade. É essa a preocupação de Paulo. É esse o interesse do apóstolo. E então veja que o desfecho do texto, Paulo deseja mostrar para os filipenses que todo o seu cuidado visa o bem deles. E que todo o seu cuidado visa a glória de Deus. Ou seja, que ele não está preocupado com coisas outras. Ele não está preocupado com as circunstâncias, mas está interessado e preocupado em entregar a igreja diante de Deus como uma igreja fiel. Versículo 17 parece não ter nada a ver com um texto, mas tem. Ele diz, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, ou seja, mesmo que eu seja oferecido como se fosse um holocausto, um sacrifício, ou seja, resumindo, mesmo que eu seja morto, como um sacrifício agradável a Deus, como alguém que foi fiel e que então glorificou a Deus, inclusive na morte. Ele faz essa analogia com os sacrifícios. Ele diz, alegro-me e com todos vós me congratulo. Que por quê? O que tem a ver agora a morte de Paulo com tudo o que ele disse? Irmãos, estou dizendo tudo isso para que vocês sejam apresentados diante de Deus irrepreensíveis. Quanto à minha vida, eu não estou preocupado, não. Se Deus quiser me conservar com vida, como ele tinha dito antes, eu vou trabalhar para o Senhor. Mas se Deus quiser que eu morra na mão dos meus adversários, daqueles que estão ali, prontos para tirar a minha vida, eu não estou preocupado. Eu me alegro por ver o fruto do trabalho. Eu me alegro por ver que vocês estão desenvolvendo a salvação na minha presença e ausência. E me alegro em ver, portanto, os frutos desta obra. E estimulo vocês a continuem assim. Então aprendam a se alegrar com aquilo que é verdadeiramente o motivo da alegria de um cristão.
Versículo 18. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Em outras palavras, não fiquem tristes, irmãos. Tristes porque eu estou preso. Tristes porque estão sendo perseguidos. Tristes porque estão passando por lutas. Não fiquem tristes. Não é isso que importa. O que importa é que o nosso trabalho seja desenvolvido, que Deus opere eficazmente por meio dele e que vocês, portanto, todos aqueles que ouvem a palavra, venham a se tornar irrepreensíveis para o dia de Cristo. É isso que importa. Que mais? Que mais importa? Então Paulo motiva a igreja, que estava triste por causa da prisão de Paulo. Estava triste por causa das perseguições. Estava triste por causa dos problemas. A não ficar triste por causa dos problemas, mas ficar alegre por causa do agir de Deus por meio da igreja e no meio da igreja. Você se alegra pelo que Deus tem feito no meio do povo dele e por meio do povo dele, ou você só consegue se entristecer por causa das circunstâncias da vida? Aqueles missionários, eles estão em países em que a morte é algo comum nas ruas. Todavia, aqueles rostos sorridentes continuam se alegrando em Cristo Jesus. Aquele pastor, não lembro o nome, que foi morto exatamente na região do Oriente Médio por causa do Evangelho, não morreu com lágrimas nos olhos. Não morreu com tristeza, abatido, sofrido, angustiado. Morreu enforcado, sorrindo e dizendo que se alegrava por poder glorificar a Deus assim. A alegria do Senhor, a alegria no Senhor, é esta alegria que Deus quer de nós. As circunstâncias da vida se tornam passageiras e ganham segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Para que a glória de Cristo assuma todo o nosso propósito de viver, toda a nossa motivação de servir, todo o nosso objetivo. Então se alegre em Deus. É verdade, a vida está cheia de angústias. Oramos por questões de saúde. É verdade, a vida está cheia de doenças. É verdade, a vida está cheia de ladrões. É verdade, a vida está cheia de problemas mais diversos. Tudo isso faz parte de um mundo pecador. E Jesus disse que não deveríamos colocar o coração nestas coisas, porque a traça ela come, a ferrugem corrói, o ladrão rouba, tudo aqui passa. É um mundo que jaz no maligno, é um mundo em que o pecado tomou conta. Mas, mesmo neste mundo, Deus continua sendo o Senhor e é o Senhor das nossas vidas. E Ele opera em nós e por nós. Então, em Cristo, alegre-se em Deus. E peça a Deus capacidade de ver nas angústias da vida a presença do Deus da nossa salvação. Peça a Deus graça para conseguir se alegrar nele nos dias em que parece não haver alegria. E para que no vale da sombra da morte você possa encontrar a presença do Senhor e então ver que Ele, com sua vara e seu cajado, está nos consolando. Alegre-se no Senhor. Alegre-se. Porque não importa a situação da vida, Ele sempre está presente. E é desse jeito, então, que você vai desenvolver a sua salvação. Porque se você continuar olhando para as circunstâncias da vida, você vai parar. Uma pessoa desanimada, ela para. Ela perde vontade de trabalhar. Ela perde vontade de estudar. Ela perde vontade de fazer qualquer coisa. Até de cozinhar, comer. Ela perde vontade. Ela perde vontade de seguir adiante.
Então encontre ânimo no Senhor e faça como Paulo, que apontou para os filipenses Cristo e disse: olha, eu me alegro porque Cristo está operando no meio de vocês. E isso que importa. O mais, Deus será glorificado na nossa vida, quer pela vida, quer pela morte, ele disse antes. Então, olha para Cristo, para que você se alegre nele. Porque um dos grandes propósitos de Deus para a nossa vida é desenvolver em nós a capacidade de se alegrar em Cristo, mesmo quando parece impossível. Então, faça disto um propósito. Capacidade de alegrar-se em Cristo, mesmo quando parece impossível. Então, você dirá o que disse o salmista Davi no Salmo 63, versículo 3. Mesmo no momento de luta, de angústia, de tribulação, ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam.